Boa noite. Essa semana, bandidos armados assaltaram o Banco Santander de Aldeia da Serra. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas, infelizmente, isso mostra que, mesmo aqui na região, não estamos totalmente seguros. Alphaville ainda registra índices bem inferiores de criminalidade do que em regiões vizinhas. Porém, o mês de outubro deste ano registrou números bem mais altos do que no mesmo mês do ano passado. De acordo com o 2º DP de Barueri, em outubro foram registrados 21 furtos de veículos, 7 a mais do que em 2012. Autoridades da Associação Residencial e Empresarial Alphaville, a Polícia Civil e Militar estão estudando os motivos do aumento desses números. O Departamento de Segurança da área informou que policiais à paisana foram colocados nas regiões de maior ocorrência. 2013 foi o primeiro ano da gestão dos novos prefeitos e, é claro, cada município aplica seus recursos de maneira diferente. Em uma visão geral, os gastos de Barueri, Cotia, Itapevi, Osasco e Santana de Parnaíba, juntos, tiveram um aumento passando de 2,90 bilhões de reais em despesas para 2,98 bilhões. Mas Barueri e Santana de Parnaíba tiveram uma redução de gastos. Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Barueri gastou 87 milhões de reais a menos que em 2012 e Santana de Parnaíba gastou 13 milhões de reais a menos no mesmo período. Nas demais cidades, os gastos foram maiores do que no ano anterior. Em 2014, Alphaville pode ganhar mais uma ciclofaixa. Alphaville já tem uma ciclofaixa que funciona aos sábados e domingos das 7 às 13 horas na Via Parque Barueri. Mas o bairro deve ganhar uma nova ciclofaixa em 2014, só que agora na parte do município de Santana de Parnaíba. O projeto é da Administração Regional Alphaville Tamboré e surgiu com a parceria dos moradores da região. Há um tempo atrás a gente foi procurado pela comunidade a respeito das bicicletas em Alphaville, que é um meio de transporte moderno, onde vários países hoje aderiram a esse tipo de transporte, tanto como meio de transporte como meio de esporte, né? Encontro e lazer. E a gente, preocupado com o bem-estar da comunidade, aí resolveu conversar com esse pessoal de uns grupos do Facebook, alguns grupos que foram abertos a respeito de bicicletas, de transportes, né? E fizemos uma reunião com eles e dissemos que sim, que a gente ia fazer um estudo a respeito da viabilidade da existência dessa ciclofaixa dentro do bairro de Alphaville. O trajeto tem aproximadamente 6 quilômetros e vai ocupar a lateral esquerda das vias, para não atrapalhar o fluxo de ônibus. A gente sai do 18 do Forte, vem pela Yojiro Takaoka, entra na Marcos Penteado, à direita, seguimos até a rotatória do Tamboré 6, é uma rotatória bastante grande que tem ali, damos a volta na rotatória do Tamboré 6, retornamos pela Marcos Penteado novamente, atravessamos a Yojiro Takaoka pela Avenida Universitário, caímos pela Via Parque à esquerda, e vamos até a divisa, onde tem o desvio do leito do Rio Tietê antigo, tá? Que parece uma lagoa ali, fica bem na divisa. Retornamos pela Via Parque novamente, Avenida Universitário novamente, à direita na Yojiro Takaoka e encerramos, passamos em frente aqui à Regional e encerramos no 18 do Forte. Para o administrador da Regional, Carlos Marini, Alphaville ainda não tem estrutura para a criação de ciclovias. Por enquanto, apenas ciclofaixas. A necessidade como meio de transporte, o bairro não demonstra viabilidade, que aí não seria uma ciclofaixa, seria uma ciclovia. Tá? Da maneira que as ruas estão construídas, as entradas dos condomínios, as rotatórias, impedem a construção de uma ciclofaixa com uma certa facilidade e uma brevidade de tempo. É impossível? Não, não é impossível, mas é muito difícil e muito dispendioso aos cofres. Então, o que a gente pensa é realmente uma ciclofaixa para esporte e para lazer nos domingos, como existe em São Paulo, como existe em Campinas, como existe em várias cidades do Brasil, as cidades grandes do Brasil. A participação dos moradores do bairro é fundamental para que o projeto saia ou não do papel. Algumas comunidades do Facebook aí abriram uma discussão a respeito dessa ciclofaixa, tá? Em formato de enquete. Tá? A gente está aguardando mais um pouquinho do desenrolar dessa enquete, que ainda está meio que pequena a amostragem. Tá? Mas o que a gente não vai querer é fazer nada que a população não queira. A gente vai fazer aquilo que agrade o usuário da ciclofaixa. Não adianta eu
colocar uma ciclofaixa e não ter população para brincar nessa ciclofaixa. Porque aquilo que eu te falei anteriormente, essa ciclofaixa vai ser um ponto de encontro de amigos, que hoje você tem, as pessoas ficam dentro dos condomínios, dentro dos prédios, né? Tanto horizontal como vertical, nos condomínios tanto horizontais como verticais, e se resume ao vizinho da frente, o resume do vizinho do lado, ou o vizinho de cima e de baixo. Né? E não é isso que a gente quer uma comunidade que conheça as pessoas, que tenha vontade de novas amizades. Então é para isso que a gente está pensando nesse tipo de brincadeira, vamos falar aqui. Se aprovado, o projeto começa a ser implantado em 2014 e vai funcionar todos os domingos, mas ainda não se sabe o horário. Ainda falando sobre o projeto da administração regional Alphaville Tamboré, o Fala Alphaville foi às ruas perguntar para os moradores da região se eles curtem ou não curtem a implantação de uma nova ciclofaixa. Os moradores das cidades de primeiro mundo já usam a bicicleta como meio de locomoção. Aqui em Alphaville já existe uma ciclofaixa na Via Parque Barueri, que funciona durante todos os finais de semana. Mas em 2014 o bairro deve ganhar uma nova ciclofaixa, só que na parte de Santana de Parnaíba, que deve funcionar todos os domingos. Então o Fala Alphaville quer saber se você curte ou não curte a implantação dessa ciclofaixa. Com certeza eu curto. Por quê? Eu sou ciclista, eu vou utilizar. Eu sou favorável à implantação da nova ciclofaixa. Por quê? É mais uma opção, né? E aqui fica mais próximo da região central. Acho que vai ser muito bom. Sim, eu curto, apesar de não ser moradora daqui, mas acho que tudo que a gente incentiva, um esporte, um lazer, eu acho que é válido. Mas por que você curte fundamentalmente? Porque eu acho que o final de semana as crianças têm onde andar com os pais, né? Vão fazer um passeio, né, ao ar livre. Uma que aqui tem bastante área verde, né? Então acho que é válido. Acho que eu curto, sim. Acho que não tem nada a ver, porque não atrapalhando o trânsito, né? Curto. Eu acho muito oportuno, vai facilitar muito o acesso e também entretenimento, né? Certamente, com certeza. Por quê? Acredito que vai facilitar acesso, além de ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Pelo visto, os moradores da região curtem a ideia da implantação de uma nova ciclofaixa. Para que esse projeto saia do papel, depende diretamente de você. Então mande sua opinião para facebook.com/tjalfa. Há 2 semanas, a Avenida Paulista teve seu limite de velocidade reduzido de 60 para 50 km por hora. Agora, a Companhia de Engenharia e Tráfego informou que a avenida também terá radares. Ao todo, serão 6 radares portáteis manuseados pelos fiscais da empresa. O diretor de planejamento da CET, Tadeu Leite Duarte, estuda futuramente substituir os aparelhos móveis por radares fixos. As montadoras francesas Citroën e Peugeot convocaram um recall dos carros C3, fabricados de 23 de julho a 9 de agosto de 2013, C3 Picasso em todas as versões, fabricados no mesmo período, Aircross também em todas as versões, com fabricação de 23 de julho a 10 de agosto deste ano, e o Peugeot 208, fabricado também entre 23 de julho e 10 de agosto. Os veículos, cerca de 358 unidades da Citroën e 775 da Peugeot, apresentam uma falha no processo de fixação dos rebites dos braços da suspensão dianteira, podendo ocasionar o despreendimento do pivô da roda e perda de dirigibilidade. Com esse defeito, existe risco de acidente com danos físicos e materiais aos ocupantes do veículo e terceiros. O recall será gratuito. Para saber mais, a Citroën atende pelo 0800 011 8088 e a Peugeot pelo 0800 703 2424. De acordo com a 17ª pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a rodovia Castelo Branco está entre as 10 melhores rodovias do Brasil. A rodovia Castelo Branco, que interliga a região metropolitana de São Paulo à Zona Oeste, que vai do Cebolão no acesso às marginais Tietê e Pinheiros até o município Santa Cruz do Rio Pardo, é a 4ª mais segura e econômica do Brasil, segundo a 17ª pesquisa da Confederação Nacional de Transportes. É inegável que as rodovias são um dos principais fatores para o crescimento social e econômico de uma região. Pensando nisso, a CCR Via Oeste
Concessionária responsável pela Castelo Branco há 15 anos, sempre investe na melhoria da infraestrutura da rodovia. Desde 1998, a concessionária já investiu mais de 2 bilhões de reais em obras, fora a preocupação com o atendimento ao usuário. A pesquisa de satisfação de 2012 mostra que 80% dos clientes que passam pelas vias frequentemente estão satisfeitos, justificando o top 10 dentre as melhores rodovias do Brasil. A 17ª pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, durante a avaliação, levou em conta a pavimentação, sinalização e geometria em 8.802 quilômetros de vias concedidas, públicas, estaduais e federais. No próximo bloco, os feriados do aniversário de Santana de Parnaíba e da Proclamação da República. Até já!